Então qual é o lugar mais seguro do mundo? Numa igreja centenária, histórica, uma igreja nova, uma igreja mais protestante, mais pentecostal. Qual é o lugar mais seguro do mundo? É num emprego estabilizado, concurso público. Qual é o lugar mais seguro do mundo? O lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. Porque se você estiver no centro da vontade de Deus, ali tem a provisão de Deus. Então, mas como que eu alcanço esse experimentar da vontade de Deus? O versículo 1 vai falar de um culto racional. E aí, eu quero juntar esse versículo 1. Eu vou ler para você não precisa abrir. Gênesis 2,15 diz assim: tomou, pois, o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, olha que interessante. Deus pega um homem antes da queda. Fala comigo, antes da queda. É importante lembrar que é antes da queda. Ou seja, era tudo perfeito, era tudo em harmonia, estava tudo certo. Deus pega o homem, coloca no jardim e fala: Adão, Eva, está vendo esse jardim? Está vendo aqui essas árvores, essas plantas frutíferas, esse rio? Está vendo esse pasto? Tudo aqui, ó, tudo que eu fiz, essa rocha, essa água fresquinha, é para ti, Adão. Cultiva e protege. Só que essa palavra cultiva que Deus usa, a palavra no original é avod, que é de onde vem a palavra avodar, que é, na essência, trabalho para Deus. É um trabalho que você faz para Deus. É de onde vem a palavra adoração, que a adoração é um trabalho para Deus. Então tudo que você faz para Deus é adoração. Então você não adora só cantando, você adora com tudo que você faz para Deus. Então olha o que Deus está dizendo para Adão: Adão, vai para o jardim, pega a enxada, a foice. Todas as vezes que você joga uma ureia, faz um adubo, poda uma árvore, que você cerca o jardim, todas as vezes que você faz isso, Adão, você avode, você está me adorando, você me cultua. Cultivo, a palavra cultivo, que gera a palavra cultura, que vem da palavra culto. Então culto, cultivo, cultura vem desse entendimento de que Deus me deu coisas, e à medida que eu cuido dessas coisas, eu adoro e cultivo e cultuo a Deus. Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Glória a Deus. Eu acredito, irmãos, que a palavra de Deus, ela é lâmpada dos pés e luz para o caminho, e sem ela a gente se perde, ainda que tenha boas doutrinas e boa liturgia, mas liturgia e doutrina sem a palavra de Deus é em vão. E eu estou repetindo em janeiro mensagens que eu prego todos os anos, porque eu acredito que não tem problema repetir uma mensagem. É como você pegar uma receita de um bolo e fazer o bolo. O bolo nunca sai igual, mas a receita tem que ser a mesma. A palavra não pode mudar, ainda que aplicada, ela vai ajustando de acordo com a cosmovisão e a vida de cada pessoa. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Então eu tinha problemas de ministrar uma palavra mais de uma vez, até descobrir, que uma mensagem só fica boa depois de pregada 30 vezes. Então eu não tenho nenhuma mensagem boa até hoje, está tudo mais ou menos ainda, mas eu repito todos os anos algumas mensagens, e essa mensagem é uma delas que eu repito todos os anos. Eu quero falar sobre cultuando a Deus com entendimento, sobre cuidar do jardim. É a mesma mensagem, quem já ouviu talvez vai ter um título diferente, mas é a mesma intenção. Então eu quero trazer um entendimento aqui sobre igreja, porque em nome de Jesus, irmãos, eu não quero ser pastor de uma comunidade de fé que seja grande, uma igreja grande com pessoas vazias, uma igreja grande com pessoas sem entendimento, uma igreja grande mas sem fundamento, uma igreja grande mas sem frutos. O que adianta ter uma grande árvore sem nenhum fruto? O que adianta ter uma grande parreiral de uva sem nenhuma uva? Então o segredo não está necessariamente na beleza externa e nem no tamanho, mas na frutificação. Então eu me preocupo em uma igreja saudável, porque tudo que é saudável cresce, mas nem tudo que cresce. Então a preocupação é com a saúde. Então vamos lá, eu me preocupo com a saúde teológica, me preocupo com a saúde estrutural. Ministério infantil não pode ser um depósito de criança, tem que ser um lugar limpo, bonito, decorado. Eu me preocupo com a saúde vocacional. Vaca voando e passarinho pastando, está errado. Eu não posso botar gente aqui cantar porque é meu amigo ou porque o dízimo é bom. Tem que estar aqui porque tem o dom.
Então saúde vocacional é importante. Quem prega aqui nesse púlpito não é os presbíteros, quem prega nesse púlpito é quem tem dom para pregar. Não importa se é presbítero ou não é, é o dom que tem que funcionar. Posso ouvir um amém? Então saúde estrutural, saúde vocacional, saúde relacional. O que é saúde relacional? Eu não posso ensinar essa igreja que só nós vamos para o céu, porque se eu ensinar isso eu estou pecando contra as escrituras, porque quem vai para o céu é quem tem a marca do sangue do Cordeiro na vida dele. Então o irmão lá da outra igreja lá é meu irmão. Então saúde relacional é saber se relacionar com pessoas de outras denominações que não são a minha, mesmo que alguma diferença doutrinária exista, e diferença doutrinária é periférico, desde que Cristo seja o Senhor, e não pode ter outro Salvador, e nem outra forma de salvação, a não ser pela graça. Então, saúde vocacional, né? Não uma igreja que acha que no céu vai ter um condomínio só para ela, não é uma igreja que sabe que Deus não pertence a uma denominação. Saúde financeira, porque uma igreja que deve ir na rua, o pastor que não tem um nome limpo, para mim isso mancha o nome do Evangelho, queima o filme do Evangelho. Então uma igreja que não tem um bom relacionamento financeiro, compra pela fé mais do que pode, depois não paga e bota a culpa na falta de fé e será dos irmãos, então é perigoso. Então dentro dessas saúdes aqui, o tema de hoje é a saúde teológica. Por que saúde teológica? Porque a compreensão de culto vai fazer muita diferença na minha e na sua vida, muita diferença. Quando a gente não entende o que ouve, a gente não usufrui daquilo que entendeu. A parábola do semeador diz que um semeador saiu a semear, algumas sementes caíram na beira do caminho, o passarinho veio e comeu, o maligno roubou. Aí na explicação Jesus diz: quem são esses? São aqueles que ouvem e não entendem. Então tem gente que ouve o Evangelho e não entende. Ele sai pela porta, ele ouviu uma pregação, ele chorou, se emocionou, veio na frente, entregou a vida para Jesus, mas ele não entendeu nada, ele só se emocionou. Ele vai sair lá, o inimigo vai fazer o quê? Roubar, porque houve uma emoção. Então quando eu não entendo, eu não usufruo. Quem lembra da regra de 3, matemática? Para mim a professora de matemática, ela era o Satanás, porque ela vinha com logaritmo. Lembra do logaritmo? Eu não sei para que serve até hoje o logaritmo. O logaritmo foi o Satanás que criou para perturbar a vida da gente. Eu ia para a escola, regra de 3, e eu não entendia a regra de 3. E a professora dizia: Telmo, regra de 3, um homem andou 10 quilômetros a 5 por hora. Quantos quilômetros ele anda? A 8 por hora. Você bota o X não tem nada a ver com o número. E tinha o X na conversa. Eu nunca entendi o X, até um dia, 14 para 15 anos, quase um segundo grau, eu entendi. Gente, eu uso regra de 3 para tudo. Eu vou no mercado, um rolo de papel higiênico tem 100 metros, o outro tem 120, um custa tanto, X, regra de 3, esse papel higiênico está mais barato. Eu uso regra de 3 para tudo, é uma benção. Por que eu usufruo agora? Porque eu entendi. Se eu não entender, eu não vou usufruir. E se a gente fazer por repetição, porque todo mundo faz, a gente recebe muitos católicos aqui entre nós. E alguns entram pela porta e se benzem. E eles vêm falar comigo: pastor, me benzi, eu me benzo, pode, não pode? É pecado, não é? Eu falo: não é pecado não, fica tranquilo. Tá, mas eu posso continuar fazendo? Por que tu faz? Eu pergunto. Não sei. Eu fui catequista, eu posso falar. Então eu sei, eu também não sabia. Me ensinaram e eu fazia, mas eu não sabia por quê. Então é aquela história daquela menina que chegou para a mãe e falou: mãe, por que a senhora corta as pontas da salsicha para botar na panela? Sabe a salsicha de cachorro quente, aquela, a ponta da panela é enrugadinha, a ponta da salsicha, ela não é enrugadinha assim, tem umas ruguinhas. Ela corta aquelas pontinhas. Aí a filha olhando: mãe, por que tu corta as pontas da salsicha? Aí a mãe assim: não sei, a avó que cortava. Aí foi lá na avó: ô vó, por que a senhora corta a ponta da salsicha? Não sei, é a bisa que cortava. Foi lá na bisavó, 98 anos: ô vozinha, por que a senhora corta a ponta da salsicha para botar na panela? É porque a minha panela é curta.
E a gente está jogando ponta da salsicha fora sem necessidade. Então tem gente aqui me ouvindo agora que está carregando coisa que não era para carregar, já era para ter cortado. E tem gente cortando coisa que não era para cortar, por não entender. Aleluia. Tem gente jogando fora coisas que não era para jogar. Tem coisas que você aprendeu com seus pais que não é para jogar fora. Tem coisas que você aprendeu com seus pais que é para jogar fora. Você tem que entender só. Se você entender, você desfruta. Posso ouvir um amém? Então, partindo desse princípio da compreensão, eu quero ler Romanos capítulo 12, versículo 1, por favor. Romanos 12, 1 e 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga raízes. Isso. Toda segunda-feira, a partir de 17 de fevereiro. Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa metanoia, mudança de mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não, olha que coisa linda. Para que experimenteis. Quem aqui quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Isso aqui é libertador. Imagina você experimentando a boa, perfeita. Qual o melhor lugar do mundo? Pentágono? Lugar mais seguro do mundo. Pentágono jogaram um avião lá. O World Trade Center mostrou para todo mundo que não tem lugar seguro no mundo. Então qual é o lugar mais seguro do mundo? Numa igreja centenária histórica, uma igreja nova, uma igreja mais protestante, mais pentecostal. Qual é o lugar mais seguro do mundo? É num emprego estabilizado, concurso público. Qual é o lugar mais seguro do mundo? O lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. Porque se você estiver no centro da vontade de Deus, ali tem a provisão de Deus. Então, mas como que eu alcanço esse experimentar da vontade de Deus? O versículo 1 vai falar de um culto racional. E aí, eu quero juntar esse versículo 1. Eu vou ler para você, você não precisa abrir. Gênesis 2,15 diz assim: tomou, pois, o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, olha que interessante. Deus pega um homem antes da queda. Fala comigo, antes da queda. É importante lembrar que é antes da queda. Ou seja, era tudo perfeito, era tudo em harmonia, estava tudo certo. Deus pega o homem e coloca no jardim e fala: Adão, Eva, está vendo esse jardim? Está vendo aqui essas árvores, essas plantas frutíferas, esse rio, está vendo esse pasto? Tudo aqui, ó, tudo que eu fiz, essa rocha, essa água fresquinha, é para ti, Adão. Cultiva e protege. Só que essa palavra cultiva que Deus usa, a palavra no original é avod, que é de onde vem a palavra avodar, que é, na essência, trabalho para Deus. É um trabalho que você faz para Deus. É de onde vem a palavra adoração, que a adoração é um trabalho para Deus. Então tudo que você faz para Deus é adoração. Então você não adora só cantando, você adora com tudo que você faz para Deus. Então olha o que Deus está dizendo para Adão: Adão, vai para o jardim, pega a enxada, a foice. Todas as vezes que você joga uma ureia, faz um adubo, poda uma árvore, que você cerca o jardim, todas as vezes que você faz isso, Adão, você avode, você está me adorando, você me cultua. Cultivo, a palavra cultivo, que gera a palavra cultura, que vem da palavra culto. Então culto, cultivo, cultura vem desse entendimento de que Deus me deu coisas, e à medida que eu cuido dessas coisas, eu adoro e cultivo e cultuo a Deus. E por que Romanos 12 tem a ver com o Gênesis 2,15? Porque Paulo fala: não dê a Deus um culto só espiritual, dê a Deus um culto
racional. O que é um culto racional? A palavra racional no grego é lógicos. O que é lógicos? Lógico. Faz sentido. Eu vejo, é palpável, é real, não é espiritual. Então quando eu oro em línguas aqui, eu oro em língua estranha, a língua dos anjos. Se eu não tiver intérprete, a igreja não é edificada. Então não é um culto lógico. Lógico é talvez eu orar em línguas e alguém interpretar, aí vai ser lógico, vai fazer sentido. Então se eu oro em línguas não é lógico. Então não adianta eu orar em línguas domingo à noite e não guardar a língua na segunda. Aleluia. Porque não faz sentido. A minha espiritualidade está desconexa. A minha vida diária não está em conexão com a minha vida espiritual. E aí eu começo a criar uma dicotomia grega. O que é dicotomia? Isso aqui é santo, isso aqui é profano. Orar em línguas é de Deus, mas eu não preciso guardar a língua lá fora. Então passou daquela porta, eu não sou mais espiritual, eu sou espiritual aqui dentro. Aí o meu culto começa a ser irracional. Eu não tenho culto racional, culto inteligente. O que é um culto racional? Oferecer os vossos corpos. Então voltando para Gênesis, Adão, lavra a terra. Aí Adão está lavrando a terra. Deus está assim, glórias a mim, aleluia. Que bênção, eu estou recebendo a adoração de Adão. Então Deus te deu uma esposa. Essa esposa é um jardim. Todas as vezes que você leva ela no shopping para passear e dá o cartão na mão dela livre para ela comprar, você está adorando a Deus. Mas por que a manifestação só das mulheres agora? Porque você está cuidando do jardim. Posso ouvir um amém ou não? Então quando você é gentil, quando você não é grosseiro, todas as vezes que você é encorajador e não opressor, todas as vezes que você é alguém que levanta a sua esposa em vez de derrubá-la, você celebra as suas vitórias em vez de reclamar para si honra e glória, você está cultuando a Deus, cuidando do jardim chamado casamento. Aí você começa a perceber que você pode ser espiritual em casa, você pode ser espiritual no cinema, você pode ser espiritual no shopping, acredite se quiser. Dá para ser espiritual, porque o meu culto a Deus é cuidar de tudo aquilo que Ele me deu. Então se Ele me deu uma esposa e eu cuido dela, eu estou adorando o Deus que me deu a esposa. Ou foi o diabo que deu ela? Tem gente com dúvida aí. Você tem que ser, foi Deus que te deu. Quem é que tem filhos? Quem tem filhos? Quem te deu filho? Se foi Deus que te deu, Ele é um jardim. Todas as vezes que você leva tempo cuidando do seu filho, você está adorando a Deus que te deu o seu filho. E é tão espiritual quanto estar aqui pela manhã, no domingo, ceando. Por quê? Porque para Deus, Ele olha para nós de forma integral. Ele não vê secularidade. Ele não vê, o Telmo, o Telmo é sargento do exército, então lá ele é sargento, aqui ele é pastor, lá ele é militar, aqui ele é crente. Não existe divisão. Você é adorador quando você está lecionando na escola, professor. Quando você está representando a sua empresa, representante. Quando você está influenciando pessoas, influenciador. Não importa o que Deus te deu para fazer fora desse ambiente eclesiástico, tudo que você faz é para a glória de Deus. Quantos creem, uma pergunta, quantos creem que dar comida para o pobre é espiritual? Não, quem não respondeu é porque não crê? É espiritual ou não é? Quantos creem que é bíblico? Tá, e o agricultor que está lá plantando para que a comida chegue aqui, para a gente poder abençoar o pobre, o que ele está fazendo? Adorando a Deus, porque quando ele cultiva a terra e gera o alimento, gera uma cadeia de adoração, porque tudo é para a glória de Deus. 1 Coríntios diz: quer comais, quer bebais, façais tudo. Tudo no hebraico, no aramaico, no tupi-guarani, no inglês, na língua que você quiser, tudo é tudo, façais para a glória de Deus. Então o que é mais espiritual? Pregar agora pela manhã ou levar minha esposa para jantar? Eu sei que a nossa mente evangélica vai pensar o quê? Pregar, porque pregar tem cara de espiritualidade. E levar a esposa para jantar não, mas levar a esposa para jantar é cuidar do que Deus me deu. Aí nós estamos gerando filhos, mas que tipo de jardim que a gente está gerando? Que tipo de árvore que nós estamos criando? Os nossos filhos aí, deixa eu reformular a minha fala. Muitos dos nossos filhos
com 17 anos, passa numa faculdade, entra numa faculdade, e 6 meses depois, ele chega em casa dizendo que é ateu, porque o marxismo engoliu ele em 6 meses. Então significa que 17 anos eu não cuidei bem desse jardim, eu não fundamentei a raiz dessa árvore. Por quê? Porque eu estava espiritual na igreja, eu sou diácono, eu sirvo a igreja, eu estou todo dia na igreja, e está deixando de cultuar a Deus nos outros jardins. E aí, é um dado estatístico, não é difícil para mim de pegar esse dado, porque há 18 anos eu prego nos presídios, e de cada 10 presos, 7 é filho de crente. De cada 10 presos nas penitenciárias, 7 é filho de crente. Lembra do Elias, o maluco? Quem lembra? Elias não é nome de preso, é nome de profeta. O Lázaro, o serial killer, Lázaro é nome de milagre. Por que esses caras estão fazendo o que estão fazendo? Porque alguém que era para estar cuidando do jardim, não cuidou. Porque não é espiritual cuidar do filho. Espiritual é orar em língua. Espiritual é adorar. Então a gente esqueceu que a adoração é avodar, e avodar vem de avode, que vem de cultivo. E tudo que eu cuido, que Deus me deu, eu adoro o Deus que me deu aquilo para cuidar. Quem está entendendo o que o Senhor está falando com a gente nessa manhã? O que Deus te deu? Você tem uma empresa? Como é que você está cuidando dessa empresa? Ou foi o diabo que te deu a empresa? A não ser que for um bordel ou um tráfico. Porque se não for um bordel, um tráfico, foi Deus que te deu um trabalho. Aí se Deus te deu, como é que você está cuidando do trabalho? Você é empregado? Sim. Como é que você serve lá? Como é que você trabalha nessa empresa? Você trabalha bem ou só trabalha quando o chefe vê? Deus está vendo. Então o seu trabalho não é avode, não glorifica a Deus. Aí você pensa, não, eu sou um homem espiritual, eu falo na cara do meu chefe, endemoniado, se você não aceita Jesus, você vai para o inferno. Você é um tolo. Você não tem sabedoria, não tem nada a ver. Você acha que está sendo espiritual, você está sendo um tolo. O seu mau testemunho não prega. Desprega, aliás. Quando eu dou mau testemunho, eu desprego. Não desprego. Esses dias eu estava vindo para cá, e eu ultrapassei, eu estava com um pouco de pressa, eu ultrapassei um carro num lugar proibido. Faixa dupla, o cara estava comprando lote. O italiano que está dentro de mim já veio para fora também. Cego de Jericó, que a gente tem que ofender com palavra bíblica, não pode, palavrão não pode. Aí eu esqueci que tinha um adesivo da papai bem grande atrás do meu carro, e esqueci que estava vindo para a igreja, e esqueci que talvez esse cara estava vindo para a igreja, e estava. E quando eu entro, dou sinal, ele dá sinal também, e eu estou entrando, ele está entrando, e eu com cara de foi mal. Agora imagina o cara vendo eu sair do carro, o pastor e o Sul para pregar. Você deve dar bom testemunho do trânsito. Receba. E o cara está assim, não recebo. Por quê? Porque o meu discurso está divorciado das minhas práticas. Porque eu não entendo o culto integral. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você fosse fazer um almoço hoje, um jantar hoje à noite, e Jesus fosse jantar com você, presta atenção na colocação. Jesus decidiu visitar você e vai jantar na sua casa. Não estou falando de comida cara. Você vai fazer algo com o que você tem lá em casa. Como seria a qualidade do serviço? O que você colocaria na mesa? Será que seria o melhor ou não? Por que a gente não coloca para os nossos filhos, para a nossa casa, o melhor? Está esperando um dia especial? Um convidado especial? Se Deus já deu um jardim para cuidar. Culto, cultivo, cultura. Qual é a cultura que está gerindo você? Cultura do céu ou cultura do mundo? Quem governa eu e você? Então, essa compreensão vai mudando a nossa forma de andar. A verdadeira espiritualidade nos leva a ser melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores genros, melhores noras,
melhores noras, melhores noras, melhores noras, diga aleluia, melhores sogras, dá, melhores netos, melhores engenheiros, melhores professores, melhores alunos. Uau! Eu recebo alguns empresários que falam assim: pastor, eu não contrato crente, não indica crente para mim, porque eles dão mau testemunho, trabalham mal. Agora tu imagina se os crentes decidissem fazer tudo para a glória de Deus. Não, imagina, pensa os crentes, todo mundo aqui hoje, no Criciúma, os crentes de Criciúma, todas as igrejas, saísse amanhã de manhã dizendo: eu vou fazer para a glória de Deus, eu vou lavar a louça para a glória de Deus, eu vou fazer esse projeto na empresa para a glória de Deus, não é para o meu patrão não, é para a glória de Deus. Os crentes vão prosperar, o nome de Jesus vai ser pregado, e a maioria dos patrões vão se converter, por causa do testemunho. Quantos creem? Mas espiritual é estar no culto, não é espiritual. Quando eu chego no meu trabalho, eu já falo: aquele endemoniado do meu chefe, mata ele, Jesus. Você já começa com guerra espiritual. Aí chega domingo aqui: pastor, ora por mim, estou sendo perseguido. Não está sendo perseguido, está dando mau testemunho. Você tem 15 avisos na carteira pela irresponsabilidade que você tem. Diga aleluia. Diga amém. Quem está junto aqui? A verdadeira espiritualidade vai além de orar em línguas no domingo, mas guardar a língua na segunda. Olha que interessante, Gênesis 2:5 diz: nenhuma planta silvestre nem grão haviam brotado. Deus mandou a chuva, mas não tinha ninguém para cultivar. Olha que interessante, Deus mandou a chuva, tinha a terra, tinha semente, mas não tinha brotado nada. Por quê? Não tinha ninguém para cultivar. Sabe por quê que muitos dos nossos filhos, nossos casamentos, tudo que envolve a nossa vida, até os nossos ministérios não estão brotando? Porque a gente não cultiva, e cultivar dá trabalho. Vou repetir: cultivar dá trabalho. A minha casa, no inverno todo a gente não foi para lá, e aí a grama, eu não cuidei da grama. Ela foi crescendo, os arbustos, o jardim foi crescendo, tudo crescendo de qualquer jeito. E aí alguma grama queimou, outra a erva daninha tomou. E quando eu cheguei lá, a grama estava feia, e eu olhei para a grama do vizinho, verdinha. E aquele ditado veio no meu coração: a grama do vizinho é sempre mais verde. Eu falei: parece que é verdade. E era verdade. Só que eu não cuidei da minha grama. Aí o que eu fiz? Máquina de cortar grama. Peguei a máquina, fui ligar, não pegou. É gasolina, teve que levar na empresa que arruma a máquina a gasolina. Tinha que trocar o óleo e afiar a lâmina. Gastei dinheiro, perdi tempo, voltei. Cheguei lá, cortei a grama ficou feia. O cara falou: tem que botar ureia. Eu falei: ureia, eu peguei ureia, dia de chuva, todo mundo saiu, estava tudo chuva, e eu na chuva jogando ureia. Peguei cada planta, fui podando, levei uns 2 dias para fazer um corte. Aí na outra semana ureia de novo, cortar de novo. Aí comprei nylon e comecei adubo. Comprei adubo para raiz e adubo para grama, e comecei a cuidar. Aí fui cuidando, a grama, o jardim está lindo. Mas não tem jardim bonito sem tempo, investimento, atenção e cuidado. Não existe esposa feliz, sóbria, alegre, vibrante, sem um marido cuidando dela. Então, desculpa, guardada algumas exceções, a sua esposa é o que você tem cultivado. E se ela está depressiva, angustiada, desanimada, infeliz da vida, talvez você é um péssimo jardineiro, e Deus não está sendo adorado. Pode levantar as mãos aqui e cantar: santo, santo, santo. Deus não está sendo adorado. Eu não gosto de shopping. Tem algum homem que gosta aqui? Levanta a mão que eu quero te repreender. Tu pode, Arthur. Arthur pode. Qual a mulher que gosta de shopping aqui? Levanta a mão, a mulher. Eu te repreender também. A mulher gosta de shopping. A minha esposa, eu não sei, quando ela entra no shopping, o pescoço dá, como é que é o nome daquele lá? Torcicolo?
Eu tô aqui, ó, eu tô aqui. Aqui tô eu. Ela tá aqui, ó. Aí ela vira. Eu não existo. E agora, olha que coisa, isso é uma doença, eu acho que passa. Passa de geração em geração, não sei como é que é. Eu tô saindo, eu tenho o dia pai e filha com a Isabela. E onde que ela gosta de ir? 9 anos de idade. E aqui, ó, pescocinho, ó. É igual, é a mesma doença, com as mesmas características. Como vivem, de onde vem, Globo Repórter. Mulheres no shopping. E ela está lá, eu amo aquelas cadeiras no meio do shopping, aqueles banquinhos. Homens, quem ama aquelas cadeiras? Por mais cadeiras daquelas, porque ficam todas ocupadas. Então eu não gosto, mas a minha filha ama. Eu não suporto, eu não gosto nem de ir, mas a minha filha ama. E é o dia pai e filha, toda segunda-feira é de quem? É dela. E é onde é que ela quer ir? Nem que seja para comprar um lápis. Eu não sei que doença é essa. Aí eu estou no shopping com a Isabela. Aí eu estou lá com ela. E eu fui agora essa semana, eu fui no cinema com ela assistir Mufasa, o Rei Leão. Filmão. Bem musical, aquelas músicas bem legais. E a minha filha estava lá no shopping e ela com pipoca. No shopping que eu não gosto. E assim, eu gosto de fazer outras coisas. Eu gosto, segunda-feira, eu gosto de jogar bola. E modéstia à parte, eu não jogo, eu dou show. Eu gosto de jogar futebol, não. Eu gosto, assim, é quase uma droga. É bom jogar futebol. E eu gosto de outras coisas. Eu tenho uma igreja grande para cuidar. Eu sou um pastor de uma igreja grande, então eu tenho razões espirituais para ficar em casa estudando a Bíblia e não ir para o shopping com a minha filha. Se eu não entender que eu tenho um jardim chamado Isabela, e é que aquele jardim não posso terceirizar, porque filho não dá para terceirizar. Aí ela saiu do Mufasa, entrou no carro e falou assim: pai, quais são as lições desse filme? Começou o culto. Eu falei: como assim, filho? O que esse filme me ensina, pai? Eu gostei da história, mas o que ele traz de lição? Eu falei: filha, o que traz de lição é que todo aquele que persegue o outro se dá mal. Tu viu aquele leão que perseguiu ele? Aquele branco, ele se deu mal, depois que ele morreu. Outra coisa, quem tenta ajudar o outro sempre se dá bem, viu? O Mufasa tentou ajudar o amigo e ficou com a mulher do amigo. Claro que eu expliquei direito lá, não era mulher dele ainda. Tu entendeu, né? Não era casado, era uma menina lá, uma leoazinha. Pô, que ruim, né, cara? Agora a doutrina não ficou boa. Edita essa parte, hein? Nem todo mundo vai entender. Deixa eu explicar. Tinha uma leoa sendo ficou ruim. Isso aí é fura-olho, não é não? Não é disso que eu estou falando. Estou falando. Aí eu expliquei para ela, você entendeu? Aí eu expliquei 4 lições. Quando eu terminei de explicar assim, é verdade, né, pai? É verdade, filho. Quando eu terminei, Espírito Santo, se você não faz, um youtuber faz. Ele vai explicar as lições do filme do jeito que ele quer. E aí, o jardim que era para mim cuidar, vai ficar com uma raiz contaminada com um youtuber, talvez um marxista endemoniado. Então o jardim é meu. E olha que coisa linda. Às vezes eu decido ligar para uma floricultura para mandar flores para minhas filhas na escola. Eu faço isso constantemente. Ou eu passo, pego uma flor, levo. Ou eu vou comprar um presente para a Vivi, porque a linguagem de amor da Vivi é presente. Eu acho que 99% das mulheres é presente. Aí tem tempo de qualidade, tem outras linguagens, mas presente é dela. Então, quando eu vou fazer isso, não foi uma nem 2 vezes, que enquanto eu estava indo, escute, não tinha fundo musical, não tinha nada. É eu no carro com a minha filha, indo. Aí ela bota uma música, ela pede meu celular, ela bota uma música. Capivárias, capivárias. Que raio de música das capivárias?
Não aguento mais ouvir essa música das capivaras. Mas ela está ali, capivaras, capivaras. E eu olho para o lado, eu sinto a presença de Deus, como se eu estivesse num culto. Porque eu entendi que eu estou num culto. Várias vezes, enquanto eu pego uma flor na mão, eu choro, eu sinto a presença do Espírito Santo, porque eu estou em um culto. Aqui é pessoal, eu gosto de jardim. Várias vezes que eu estou cortando a grama, ou estou manipulando uma terra, eu sinto a presença de Deus, porque eu entendi que é um culto. Irmãos, tudo que eu faço tem que ser para a glória de Deus. A pergunta é: como estão os nossos jardins? Que tipo de culto a gente está dando para Deus? Eu te abençoo para que amanhã, quando você entrar no seu carro para ir trabalhar, você diligentemente se preparar para o trabalho, chegar no seu trabalho e começar a fazer o seu melhor. Você vai sentir a presença de Deus enquanto trabalha. Aí você pensa: mas eu não senti essa presença ontem lá no templo com os irmãos. Porque talvez você estava aqui, mas o coração não estava aqui. Mas enquanto você estava lá fazendo para a glória de Deus, você estava com o coração inteiro. Entender isso é libertador. Sabe por quê? O pastor Luciano Subirá conta um testemunho legal. Ele estava entrando no cinema com a esposa, no cinema, assistiu um filme. Ligou um irmão: pastor, por favor, onde é que o senhor está? Pastor Luciano: olha, eu estou entrando no cinema com a minha esposa. Pastor, por favor, meu casamento está em crise. E a minha esposa, a gente está se brigando tudo, nós vamos separar. E ela está indo embora, está arrumando a mala. Vem socorrer a gente. O pastor: agora eu não posso, eu estou entrando no cinema com a minha esposa. Pastor Luciano, o senhor é pastor ou é o quê? Que pastor é esse que deixa um casamento morrer? O tema não é prioridade, prioridade é o casamento. O senhor prega sobre casamento, vem salvar meu casamento. O pastor Luciano: eu estou entrando no cinema. Amanhã de manhã, 6 da manhã, me chama que eu vou te atender. O cara desligou na cara do pastor Luciano e virou para a mulher em casa e falou: o pastor Luciano não vai vir, aquilo ali é um pastor de meia tigela, vai para o cinema, em vez de vir aqui ajudar a gente. Aí a esposa olhou para ele: ele está certo, porque se nós fôssemos para o cinema, talvez nosso casamento não estava em crise. E a briga virou entre os dois e o assunto foi o Luciano. Se brigaram e se resolveram. À noite, namoraram, acabou. De manhã cedo, nem procurou o pastor Luciano, encontrou o pastor Luciano um dia e falou: aquele dia eu não procurei o senhor porque eu resolvi, porque o senhor nos ensinou, indo no cinema. Aí, sabe o que acontece? Eu, Telmo, estou cuidando do meu jardim, chamado Viviane. Liga um irresponsável que não cuida do jardim dele, para mim, podar as árvores que ele não podou. E aí, se eu paro de podar as minhas, daqui a pouco o meu jardim está doente. E como é que eu vou cuidar de alguém? Por isso que eu não abro mão de um dia da semana ser da Vive e um dia da semana ser das minhas filhas, porque a minha filha e a minha esposa é um jardim que Deus me deu. Eu não vou terceirizar para ninguém. A empresa que Deus te deu é sua, seja diligente. O emprego que Deus te deu é seu, seja diligente. Os netos que Deus te deu são seus. Os filhos que Deus te deu são seus. Quem aqui tem jardim que Deus deu? Levanta a mão e diga amém. E diga graças a Deus por isso. Cuida desse jardim. E não tem como cuidar sem tempo, dedicação e recurso. É impossível. Você vai ter que abrir mão de coisas que você gosta, coisas que você tem prazer, de futebol que você gosta. Desculpa, deixa eu fazer uma pergunta para os homens que estão aqui. Uma pergunta: você conhece o nome de pelo menos 3 jogadores do seu time? Bom, para você que respondeu sim, você conhece o nome de um dos amiguinhos da sua filha? Se você respondeu não, você está cuidando mal do seu jardim. Pastor, tem algum problema conhecer o nome dos jogadores? Não, pode conhecer todos inclusive, desde que você cuide bem do jardim que você tem. Porque senão, os Filipes da vida, da internet, vão influenciar os seus filhos. Posso ouvir um amém? Salomão pediu sabedoria para quê? Para cuidar do jardim que Deus deu para ele. Sabe por que Deus deu sabedoria para Salomão? Porque Salomão pediu sabedoria não para ficar rico. Ele pediu sabedoria: Senhor, me dá sabedoria para cuidar do rebanho, do jardim que o Senhor me deu. Deus deu não só sabedoria, deu riqueza.
Porque eu te abençoo com uma palavra: quando você decide cuidar do jardim que Deus te deu, que colocou na tua mão, não vai faltar recurso para isso. Não vai faltar recurso para isso. Porque Deus não é homem que minta, Ele vai prover você. Deus não nos deu um jardim, Deus nos confiou um jardim. Filhos, empresas, ministério, tudo que Deus confiou é dele. Adão e Eva cultivavam a terra. Enquanto eles cultivavam a terra, eles cultuavam o Criador da terra, que deu para eles. Quando cuidamos do próximo, nós cultuamos o Deus que nos deu o próximo. O culto vai além dos rituais e reuniões. Isso aqui é uma expressão de culto, de uma forma de culto, mas o nosso culto é diário. Salmo 90, 12, o salmista diz: nos ensina a contar os dias, para que encontremos um coração sábio. O coração sábio vai vir no contar os dias, não no contar os anos. A beleza do dia a dia, olha que lindo isso. Isso aqui é outra ministração, mas olha que coisa interessante. Jesus chegou no templo e chutou a mesa dos que vendiam, e abriu, quebrou as gaiolas dos que vendiam pombas, aqueles irmãos que estavam negociando na porta do templo. Jesus chegou e chutou. Então aqui não vem com esse Jesusinho paz e amor, não. Jesus veio e soltou a lenha. Ele veio, quebrou, virou mesa. Os caras ficaram indignados com ele. E olha que interessante, qual era o problema de vender pombinha, cordeiro, sacrifícios, para fazer sacrifício no templo? Não tinha nenhum problema em vender. Sabe qual era o problema? O problema é que aqueles que estavam comprando não queriam ter o sacrifício de criar. Porque como que você entregava o sacrifício? Você criava o pombinho em casa, criava, o pombinho crescia. O cordeiro criava, o cordeiro crescia. Aí pegava aquele pombinho crescido, aquele cordeirinho crescido, e levava para sacrificar. As pessoas não queriam mais fazer isso. Eles queriam chegar no templo, pagar mais caro, mas não tinha nenhum sacrifício de tempo, era só sacrifício de dinheiro. E hoje nós não queremos mais ter sacrifício de tempo diário. A gente quer comprar uma bênção, a gente quer pagar pela bênção. É fácil você pagar ai Jesus, é fácil você pagar uma campanha de 7 semanas, de um monte não sei do que, para ter a tua bênção. Difícil é ficar de joelhos, talvez 5, 6 anos, até Deus responder. Criar o bezerro. A gente não quer criar o bezerro, porque daí dói quando tem que entregar, porque você se apegou ao bezerro. É fácil sacrificar uma coisa que não dói para a gente. É só comprar um pacote pronto de uma experiência, de um culto especial, numa cadeira premium, por R$1.500. Falei. É mais fácil. Eu vou ter mais experiência, eu vou estar mais perto do pregador. Essa região aqui é mais cara, né? É a região do guspe. Estou pregando aqui, vai guspe aí, ó. É guspe ungido, mas... Só que as pessoas não querem ter o quê? Criar o sacrifício. Dia a dia. Sabe o que é criar o sacrifício? É segunda-feira você querer jogar futebol, fazer outra coisa. Não, mas você tem pai e filha. Toda segunda-feira. O ordinário. Gerando um culto. Culto. Você cuidando do que Deus te deu, gerando o ordinário. Dia a dia. Eu fiquei 22 anos no exército, meu irmão. Diante de Deus que eu vou dizer, durante esses 22 anos, os 22 eu pensei, quando que eu vou sair? Porque quando eu entrei no exército eu recebi uma profecia: você vai largar a farda. Bem no comecinho eu falei, pronto, é mês que vem. Porque a gente recebe a profecia, mas acha que está pronto para se cumprir. Não, leva um tempo para cumprir a profecia. E o tempo, o que vai determinar o cumprimento dessa profecia? O respeito dos processos. E o respeito do processo envolve cultuar o que Deus te deu, cuidar do que Deus te deu. E vai gerar sacrifício, renúncia, tempo, dinheiro. Você vai investir. Aí quando chega 22 anos, acho que todo dia eu acordei, Deus, quando que eu vou ficar só na tua obra? E eu fiquei 22 anos gerando um bezerro. Então eu não cheguei no templo, comprei um bezerro e dei. Eu criei ele. Estava pegado a ele na hora de entregar. Já sabia o jeitinho, já sabia a forma de berrar.
tratei com uma madeira quando estava doente. Na hora de entregar doeu. Mas quando você entrega algo que foi genuíno, a recompensa está logo ali. Porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Só que a gente quer o galardão, mas não quer os processos diários de culto. Culto familiar, leitura bíblica em casa, coisas que a gente deixou para trás. Cristão não tem vida secular. Cultuamos o Senhor quando estamos cantando com os irmãos domingo à noite, ou limpando a casa, ou batendo cartão na segunda. Cada profissão carrega em si um sacerdócio, uma representação do divino. Cada profissão legal, legítima, carrega em si um sacerdócio. Médico, você carrega um sacerdócio. Engenheiro, você carrega um sacerdócio. Gari, você carrega um sacerdócio. Pedreiro, você carrega um sacerdócio. Faxineira, você carrega um sacerdócio. Cada profissão carrega um sacerdócio. É o sacerdócio de todos os santos que a teologia reformada vai trazer com mais clareza, e Tiago descreve que nós somos sacerdotes. Não tem mais um sumo sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Irmãos, só por favor, entenda. Eu entendo o novo na fé que vem aqui. Pastor, faz uma oração por mim. Porque não sei, qualquer coisa, fora aí. Aí eu falo, Deus, qualquer coisa, faz alguma coisa aí. Não, porque não faz sentido. Por que a minha oração? Não é mais a minha oração, irmão. O templo, o véu se rasgou. Nós entramos na presença de Deus. Qualquer um de nós pode orar, diga amém. Então nós não. Agora, se eu não entender que eu posso entrar e eu oferecer o meu culto, eu vou depender do culto do Telmo. Aí eu saio do culto, a mensagem não foi boa, não me alimentou, não gostei muito. Quem foi que disse que é para você gostar? É para mim e você crescer. Deus não dá o que a gente quer, dá o que a gente precisa. Então, esse grupo de louvor, eu não gosto muito não, hein? Essas músicas que eles cantam, prefiro as outras. Quem é que está cantando para ti? Diga aleluia. Aí não adianta. Eu não ia falar uma coisa, não posso. Segura. Mas vai descer. Olha lá. Fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Olha aqui, escuta. Quando você cuida de um jardim, quando Jesus entra na sua vida e alguém que está cuidando do jardim entra na sua vida, a coisa muda. Posso ouvir um amém? Vou mostrar uma foto, quero mostrar uma foto. Sério, não mostra, espera aí. Eu quero mostrar uma foto do antes e depois. Eu antes de Jesus e da Vivi. E eu depois de Jesus e da Vivi. Olha o que é um jardim bem cuidado e um jardim na mão do Satanás. São dois? Pode botar, tá aí? Olha aí. Acredite, a esperança para você. Olha ali. Aqui eu estou entrando numa clínica de dependência química. Aqui, olha aqui, gente. Não, aqui dá até para namorar. Eu até escolheria para namorar. Mas aqui, olha o que Jesus fez. Fala a verdade. Isso aqui é vível, tudo aqui é vível. Corte de cabelo, estilo. Ela diz, come mais, filho, tu tá tão magrinho. Ela dizia, olha aqui. Aí ela faz umas comidas para me comer. Isso aqui é transformação. É um jardim antes e depois. Olha o que Deus faz. Tira que está cansando. O cristão, olha que interessante, na cultura dos protestantes, eles redimiram um pouco esse negócio do sacerdócio. Como que um cristão era reconhecido antigamente? Com uma cadeira, por exemplo, 2 cadeiras, né? O marceneiro cristão fez uma e o marceneiro não cristão fez outra. Como que eu sabia que era uma de um cristão e a outra não? Hoje você sabe que uma é de um cristão porque tem um peixinho escrito Deus é fiel. Mas como que era reconhecido uma cadeira de um cristão e de um não cristão na época? Vira o fundo. Se o mesmo material que tiver na vista está no fundo, foi um cristão que fez. O cristão fazia algo que mesmo que os homens não vissem, Deus via, para a glória de Deus.
Pergunta: as nossas cadeiras têm um adesivinho ou tem qualidade? Porque adesivinho não glorifica a Deus. Adesivo até o pastor bota e ultrapassa onde não pode. Adesivinho não defende ninguém. Os maiores relógios do mundo são os relógios suíços. Sabe quem são os criadores dos relógios suíços? Cristãos. E sabe qual era o lema deles? Vamos fazer um relógio para Deus usar. Imagina a gente amanhã indo para o trabalho: eu vou fazer para Deus, eu vou fazer a barba para Deus, eu vou cuidar dos meus filhos para Deus, eu vou cuidar da minha esposa para Deus, eu vou fazer da minha esposa a mulher mais linda do mundo para Deus, vou entregar ela melhor do que eu peguei para Deus, eu vou orar para Deus, eu vou cantar para Deus, eu vou evangelizar para Deus, eu vou lavar o meu carro para Deus, tudo que eu fizer para Deus. Você não tem vida secular, você é integral. Tudo que a gente faz é para a glória de Deus. E verão as vossas obras e glorificarão o Pai. E as pessoas vão dizer: eu quero glorificar a Deus pela sua vida, por aquilo que você tem feito. É no cotidiano da fé, quando eu arrumo a cama, lavo a louça, corto a grama, oro pelos meus inimigos, leio a Bíblia, sirvo numa escala, quando eu limpo a igreja, quando eu ministro a palavra, quando eu cuido dos carros ou ministro com as crianças, ou quando eu toco um instrumento, eu cultuo a Deus. E eu encerro aqui lendo: o importante não é se eu sou ministro do Evangelho ou engenheiro, trabalho em tempo integral na igreja ou como auxiliar de escritório. Não importa se estou pregando na sinagoga, advogando ou profetizando ao rei ou construindo um barco. O importante mesmo é que eu faça tudo isso de um jeito que os homens possam ver as vossas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. E o resultado? Eu te abençoo com o resultado. Quem quer o resultado de fazer um culto que adore a Deus? Quem quer o resultado? O resultado é: e experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentarão a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o resultado de quem tudo que faz para a glória de Deus. Não fique admirando o jardim dos outros. Plante, regue, adube, capine, cuide. Não existe jardim bonito sem cuidado, sem zelo. Não existe casamento forte sem adubação. Não existe profissão bem sucedida sem diligência. Não existe ministério eficaz e frutífero sem renúncia. A minha oração é que a igreja saia por essa porta hoje, seja um adorador, avode, trabalho para Deus, adoradores com tudo que fazem. E aí quando a gente chegar aqui, o bezerro é nosso, a gente não comprou, o cordeiro, o pombinho é nosso. A gente vai dar um sacrifício para Deus, que vai ser recebido nos céus, em nome de Jesus. Recebe essa palavra? Recebe essa palavra. Por 5 segundos, feche os seus olhos e faça uma oração simples. Jesus, me ensina a te adorar com tudo que sou, e me perdoe por não cuidar do meu jardim. Me perdoe por perder os meus filhos. Me ensina a fazer direito, Jesus. Traga sobre o meu coração e minha mente entendimento nessa manhã, porque eu não quero sair daqui emocionado, eu quero sair daqui posicionado corretamente, e que a presença de Deus me envolva nos cinemas, no dia a dia, no meu trabalho, quando eu estiver jantando com a minha esposa ou brincando com meu filho, quando eu estiver liderando a minha equipe na empresa ou servindo a minha empresa. Me ensina a fazer para a glória do Senhor. Amém.